A magia de Frieren funciona como a ciência. Tem energia, tem estudo, tem matemática e evolui com o tempo. E nesse vídeo eu quero te convidar a ter um olhar diferente, visando como a alquimia, a ciência e a magia se conectam nesse anime. Eu sou a Carol, esse é um Carol Conversa e nós vamos falar sobre ciências em Sousou no Frieren. Você já reparou que Frieren parece um anime bem calminho? Mas, na verdade, ele é uma aula de ciências disfarçada. Eu acho que a maioria das pessoas repara os questionamentos filosóficos e isso também acontece. Não tô dizendo que não tem, mas vamos lá, pensa aqui comigo. A gente assiste pela magia, fica pelo tempo, pelo luto. E sem perceber, tá aprendendo sobre energia, tecnologia e até ética. Mana em Frieren não é infinita. Em qualquer outro sistema que use mana, ele geralmente não é uma coisa realmente mágica. Por mais que seja usado para fazer alguma magia, a mana ela não vem do nada. Todo feitiço tem um custo. Todo mago se cansa. E isso é exatamente o que a física chama de lei de conservação de energia. Nada surge do nada, tudo vem de algum lugar. Se o celular descarrega, se o corpo cansa, sua bateria acaba. Não dá pra gente não relacionar com a alquimia. Antes da ciência moderna existir, as pessoas não separavam a magia, a filosofia e a ciência. Era tudo uma coisa só. A alquimia nasceu como uma tentativa de entender o mundo, de transformar a matéria, de curar doenças, compreender a vida, talvez até vencer o tempo. E o sonho não era só transformar materiais em ouro, ou tentar reviver a sua mãe e acabar perdendo um braço, uma perna, ou o corpo inteiro do seu irmão. E eu quero muito falar sobre Fullmetal em algum vídeo no futuro. Então, se você quer um Carol Conversa sobre Fullmetal, deixa aqui nos comentários. Na alquimia, o conhecimento evoluía com o tempo, errando, registrando, passando adiante, exatamente como os grimórios de Frieren. Mesmo às vezes não sendo um grimório verdadeiro, ainda podia ter alguma magia legal ou relevante de alguma forma. E algumas ideias podiam estar erradas mesmo. Mas quando a gente para analisar, saindo da alquimia, algumas coisas viraram química, outras viraram biologia, outras viraram física. A magia do mundo real foi se transformando em ciência. E em Frieren a gente vê esse processo acontecendo de uma forma bem similar. A gente vê magias para acender fogo, para curar pessoas, para transportar objetos. A gente vê o passado conversando com o presente o tempo todo. E uma das cenas que me motivou a fazer esse vídeo foi justamente a do Zoltrak. No passado, o Zoltrak era um feitiço mortal. Quem era atingido não tinha mais salvação, não. E depois, com o passar do tempo, ele virou um feitiço comum. Simplesmente porque ele foi estudado, ele foi entendido e, a partir disso, ficou mais fácil de usar. E pensa aqui comigo, pega o seu tico e seu teco dentro da sua cabeça e pensa. Cara, isso é ciência pura. Os vírus que antes acabavam com milhares de vidas, hoje a gente tem vacinas. O que apavorava a gente antes, hoje é só mais uma coisa que a gente consegue lidar. Qual é o hobby da Frieren? Ela coleciona grimórios, feitiços, ela limpa uma praia inteira só pra ganhar um grimório. Que ela sabe que nem é o de verdade, mas ela quer. Vai que tem alguma coisa legal ali dentro. Aquilo é registrado, é anotado, é guardado nos grimórios. E na ciência, cara, é igual. Sem registro, a descoberta desaparece. As magias, com o tempo, elas são estudadas, ajustadas, realinhadas. Isso é exatamente como o conhecimento humano evolui. Nada nasce pronto. Nada nasce perfeito. E é importante a gente olhar que, como a magia antiga do mundo da Frieren, foi um degrau para a magia moderna. O tempo não destruiu, ele ensinou a lapidar aquele conhecimento.
Uma das coisas mais bonitas de Frieren é que nem toda magia é pra lutar. Tem magia pra limpar, pra tirar ferrugem, tem magias pra fazer coisas do dia a dia, tem a do campo florido do rímel. A maior parte da tecnologia que a gente faz através da ciência é pra facilitar a nossa vida. Nos filmes, nas séries, às vezes o cientista ele é visto como alguém do mal, mas se a gente fosse colocar na ponta do lápis tudo que a gente usa de tecnologia, no final a balança com certeza iria tender para o lado bom do que o lado ruim. Óbvio que tem coisas muito problemáticas, mas vocês entenderam, né? Eu sei que é de outro anime, mas... E esse sujeito aqui? Ele é o exemplo perfeito de falta de ética, mesmo sendo um ótimo cientista. Assim, é um profissional muito capaz, mas com zero ética. Enfim, eu posso falar dele em outro vídeo, mas a questão é que ele obviamente tem ótimas qualificações, até porque atraiu empregadores extremamente poderosos e até certo ponto ele entregava resultados, o que mostra que ele é um cientista capaz. Porém, capaz de quê, né? Aí entra a falta de ética. O problema é o conhecimento que ele tem? Não, mas como ele usa esse conhecimento, as coisas que ele faz e o dano que isso causa. E outros muitos pontos, né? Mas enfim. Enquanto os humanos vivem décadas, a Frieren vive por séculos. Ela consegue ver as cidades virarem ruínas, as magias se perderem, pessoas desaparecerem. Uma pessoa que consegue comparar uma vida de hoje para 1000 anos atrás. Alguém que conseguiu perceber as mudanças que o tempo fez com o nosso acúmulo de conhecimento, com o jeito que a gente usa os mesmos conhecimentos que teve lá atrás. E se hoje a gente consegue construir prédios monumentais, supercomputadores, robôs falantes, carros, aviões e por aí vai, tudo isso depende de matemática básica. E não é de hoje que eu vejo os animes usando a magia como se fosse algo que depende da matemática. E vê se eu não tô ficando louca. Gente, a ciência é exatamente isso. Tu crê que ela depende da matemática? E eu não sei se você que chegou até aqui tem uma relação muito boa com a matemática. Eu também não tenho. É uma relação abusiva, sofro muito. A matemática me faz sofrer demais. Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente precisa da desgraçada, né? E muitas vezes é esse relacionamento tóxico com a matemática que faz a gente não gostar de ciências. E veja bem o meu ponto aqui, que Frieren parece ser visto como um anime filosófico na maioria das vezes. E o que eu quero apontar é que físicos, por muito tempo, foram chamados de filósofos da natureza, tá bom? O meu objetivo com esse vídeo, de uma forma geral, é apontar e te incentivar a não olhar não só essa filosofia das interações interpessoais, mas também da nossa interação com a construção do conhecimento através do tempo, da filosofia por trás do que nós usamos hoje. Tentar apurar esse olhar crítico-científico por trás dessa obra que, cara, é maravilhosa. Eu amo esse anime. E mesmo depois de toda essa jornada nossa do vídeo e da Frieren no anime, mesmo com toda a magia, a Frieren não consegue responder tudo. E a gente aqui também não. O que vem depois da morte? A ciência não sabe dizer. Existem perguntas que nem a magia, nem a ciência consegue responder com certeza. E talvez seja isso que torne a vida tão valiosa. Seja bom agora, seja feliz agora, para tentar viver da melhor forma possível.
Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Se tiver alguma sugestão de anime para eu conversar, eu tô muito ansiosa para outros Carols conversa, falando sobre ciência em outros animes ou outras conversas, não apenas de ciências. Qualquer coisa, fala aí nos comentários, deixa o like para eu saber que você gostou, se inscreve se ainda não se inscreveu e até o próximo vídeo.